Olá, alunos! Como estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar o nosso assunto de algoritmos numéricos e vamos entrar no primeiro tópico, que é objeto de estudo mesmo do algoritmos numéricos, que são os sistemas lineares. E por que que nós vamos estudar esse assunto como o primeiro assunto do conteúdo em si? Primeiramente, porque ele é um conteúdo que já é conhecido de vocês. Vocês já estudaram sistemas lineares. E, para falar a verdade, já estudaram várias vezes. Desde lá o ensino médio, no ensino fundamental, depois no ensino médio e, novamente, no ensino superior. Vocês estudaram sistemas lineares. Então vocês já estão familiarizados com esse tópico, com o que é, então não é nada absurdamente novo para vocês. Vocês já têm uma familiaridade. Mas não é só por isso. É também por conta da importância dele nos algoritmos numéricos. E por conta disso que nós vamos estudar novamente os sistemas lineares. Porque senão vocês poderiam se perguntar, tá, se a gente já estudou sistemas lineares anteriormente, por que a gente vai estudar de novo? A gente já não estudou tudo? Não, não foi estudado tudo. Até porque qualquer área de conhecimento é muito difícil alguém conseguir estudar tudo o que existe sobre aquela área de conhecimento. Ainda mais se for uma área bem estabelecida e antiga como é a resolução de sistemas lineares. Então, nós vamos estudar novamente esse conteúdo, mas principalmente porque ele é muito importante nos algoritmos numéricos. Por mais que tenhamos estudado bastante, ainda fica bastante coisa de fora, e o que fica de fora desse estudo que vocês já fizeram é algo que pode dar uma vantagem muito grande nos algoritmos numéricos, porque os sistemas lineares ele não existe apenas em problemas que são problemas tipicamente de resolução de sistemas lineares. Em vários problemas de algoritmos numéricos, o problema original ele é traduzido em alguma parte dele na resolução de um sistema linear. Então, vários tipos de problema diferente envolvem em algum momento a resolução de sistemas lineares. E além disso, a parte que é responsável por resolver o sistema linear é a parte que normalmente consome mais tempo computacional quando se vai calcular a solução de um problema. Então, se eu for calcular o cálculo estrutural de uma ponte, que nem nós fizemos no, nas primeiras aulas, que eu dei como exemplo, então se eu vou calcular uma ponte aqui, estrutural, sobre esse vão, o problema, eu posso abordar este problema de várias formas diferentes. Uma das formas é utilizar elementos finitos, que é uma das formas de resolver este problema. Só que o problema de elementos finitos, ele, em alguma parte dele, recai sobre a solução de um sistema linear. Aí, depois de calculado o sistema linear, ele retorna e continua o trabalho de elementos finitos. Então, uma parte do problema vai ser resolver esse sistema linear. E a grande questão é que o tempo gasto nesta etapa do sistema, nessa etapa do problema, quer dizer, é muito grande na maioria dos problemas. Num caso como esse daqui, isso pode chegar a 90% do tempo gasto na solução do problema. A parte que é especificamente de elementos finitos tem a sua complexidade, mas consome pouquinho tempo. Aí depois ele é traduzido num sistema linear que precisa ser resolvido. E a resolução desse sistema linear pode gastar até 90% do tempo. Então, se nós temos um problema
Nós temos um determinado problema. E 90% dele é sistema linear. E 10% é alguma outra atividade. Se eu investir bastante esforço para eu melhorar a técnica, para eu entender, desenvolver uma técnica mais rápida, que acelere em 50% isso daqui, eu vou estar acelerando em 50% 10% do meu tempo total. Então eu vou estar ganhando 5%. Vai ser pouco. Mas se eu acelerar em 10% essa parte, a parte de sistemas lineares, como ele é 90%, eu vou estar ganhando 9% de velocidade. Então significa que eu desenvolver um método que é 10% mais eficiente só na parte de sistemas lineares vai ser mais vantajoso do que eu desenvolver uma técnica que é 50% mais eficiente nessa outra parte que equivale só a 10% do meu problema completo. Então, por conta disso, sistemas lineares ainda têm uma atenção muito grande na área científica, na tentativa de se desenvolver técnicas que são eficientes em resolver os sistemas lineares. Porque qualquer ganho significativo no sistema linear vai ser perceptível no problema como um todo. E em quase qualquer problema, e na maioria dos problemas que utilizem sistemas lineares. Então, os sistemas lineares ainda são bastante estudados e são bastante importantes nos algoritmos numéricos. E principalmente porque, novamente, nós estávamos utilizando uma abordagem algébrica na hora de calcular os sistemas lineares. Por mais que ele é um método numérico, a gente estava abordando com uma mentalidade algébrica. A gente queria obter uma resposta que fosse correta algebricamente. Então, a gente se limitava a algumas técnicas que davam a resposta algébrica, mas que, se eu utilizasse uma abordagem totalmente numérica, eu conseguiria ser mais eficiente com algum custo, mas para a solução numérica esse custo poderia ser bem interessante, bem vantajoso. Ao tentar dividir a resolução de sistemas lineares em categorias, nós vamos perceber duas grandes categorias de solução de sistemas lineares. Nós vamos ver, primeiramente, os métodos diretos e vamos ver também os métodos iterativos. São as duas grandes categorias que nós vamos perceber de métodos. Normalmente, quando a gente estuda nos nossos primeiros contatos com sistemas lineares, os métodos de resolução de sistemas lineares, nós iniciamos pelos métodos diretos. Então, os métodos que vocês provavelmente já conhecem são métodos diretos. As características que eles têm são, primeiramente, eles buscam encontrar a resposta exata. Eles estão procurando a solução exata do método do sistema que eles estão tentando resolver. Essa é a primeira característica deles. Por isso que eles são os primeiros vistos, porque intuitivamente faz mais sentido a gente procurar a resposta exata do sistema. Se a gente tiver a opção de achar a resposta exata, nós vamos querer a resposta exata, não vamos querer uma resposta aproximada. E é justamente aí que diferencia os métodos iterativos. Eles buscam não a resposta exata, eles buscam a resposta aproximada. Então, eles vão procurar uma aproximação da nossa
resposta. Então, esse que é o nosso... Essa é a grande diferença entre esses dois métodos. Mas se a gente for olhar só esse aspecto dos dois, é claro que nós vamos utilizar sempre os métodos diretos, porque a resposta exata é melhor do que a resposta aproximada. Mas essa não é a única diferença entre os métodos diretos e os métodos iterativos. Nos métodos diretos, aquele erro de representação numérica que é o que nós vimos no conteúdo anterior, né? A estimativa de erro. Então, o erro de representação numérica e o erro de operação, ele acumula desde a primeira operação. Então, cada conta que eu faço nos métodos diretos, eu estou acumulando o erro de representação numérica e o erro de operação, desde a primeira operação até a última. Nos métodos iterativos, a gente é sujeito a esse erro de representação numérica e operação, mas ele só vai impactar a nossa resposta na última iteração. Então, esse erro não vem acumulando desde o início. A gente meio que só está sujeito ao erro do último conjunto de contas, que é a última iteração desse método. Então, esse erro acaba sendo menor. Por mais que eu vou cometer um erro aqui, que é um erro da minha resposta aproximada, pelo fato da minha resposta aproximada não ser a resposta exata, isso já embute um erro aqui. Se eu comparar isso daqui com a resposta exata, só que uma resposta exata que acumula o erro de representação numérica e de operação desde a primeira conta, um método numérico, em alguns casos, pode ser mais preciso do que um método direto equivalente. Então, não é sempre, né, que isso acontece, que a resposta exata de um método direto tem uma qualidade melhor do que a resposta aproximada de um método iterativo. Isso varia bastante, varia do método, varia do sistema, varia do tamanho do sistema, da massa de dados que ele tem. Então, não é uma resposta fácil de se dar, de qual método é o melhor de se aplicar. E por último, uma grande característica que nós temos é que, normalmente, os métodos diretos, eles demandam mais tempo. Principalmente porque a única opção para o método direto é chegar na resposta exata. Por mais que ele erre por conta desse erro de representação numérica e de operação, ele só se satisfaz quando ele acredita que ele chegou na resposta exata. Se ele não chegar na resposta exata, ele não vai chegar em resposta nenhuma. Tá? Esse método é assim, ou ele chega na resposta exata, ou no que ele acredita ser a resposta exata, ou ele não te dá a resposta. Tá? Essa é a característica do método direto, uma outra característica. O método iterativo, a gente consegue controlar a demanda de tempo. E por conta disso, a gente consegue obter uma resposta do método interativo em menos tempo do que uma resposta num método direto. Porque o que a gente controla é a quantidade de iterações. Se eu der uma iteração, a minha resposta vai sair muito rápido, mas a qualidade da resposta pode ser questionável, né? Não vai ser a melhor das respostas. Se eu der 2 iterações, eu vou aumentar o tempo, vou ter que fazer 2 vezes mais contas, então vou gastar o dobro de tempo, mas aí a minha resposta vai estar melhor. E se eu fizer 3 iterações, 4, 5, 6, e assim por diante, quanto mais iterações eu faço no método iterativo,
melhor fica a qualidade da minha resposta, só que mais tempo eu gasto. Então, se eu comparar esses duas categorias de método, no método direto, se eu decidir fazê-lo, eu vou estar à mercê do método direto. Ele vai gastar o tempo que ele precisar para chegar na resposta exata. E pronto, quando ele achar, achou. Se ele não achar, eu tenho que esperar ele chegar na resposta. O método iterativo, quando eu achar que está bom o suficiente, teoricamente eu consigo interromper o método, não fazendo mais iterações, e com isso eu obtenho a melhor resposta que eu consigo naquele tempo. No método direto eu não consigo fazer isso. Ou é tudo ou é nada. E mesmo assim, o tudo dele pode ser comprometido por esse erro de representação. Então, muitas vezes o método iterativo é mais adequado para o problema que a gente tem em mãos para a gente resolver. Se o nosso limitante de tempo é muito grande, é crítico para a gente obter a solução do problema. Então, originalmente se estudava muito o método direto nessa visão mais, né, ingênua de que a gente precisa da resposta exata. E com o tempo, com o amadurecimento da área, com o crescimento dos problemas, um aparecimento de problemas mais variados, se percebeu que às vezes uma resposta aproximada num tempo menor vai ser mais útil do que eu não conseguir a resposta exata no tempo que eu tenho. Então, os métodos iterativos começaram a ser muito estudados, até porque tem aquela questão de que a grande parte dos problemas que aparecem em algoritmos numéricos recaem em resolução de sistemas lineares. E essa é a parte que demanda mais tempo, se a gente for observar os métodos tradicionais. Então, se eu substituir um método direto por um método iterativo e economizar 50% do meu tempo, o meu problema como um todo vai beneficiar bastante desse ganho de desempenho. E com isso, eu posso ter, mesmo que eu perca um pouquinho na qualidade da resposta, pela resposta ser aproximada, o ganho em tempo pode me dar uma vantagem de mercado. Né? Por exemplo, se isso é o grande diferencial da minha empresa. Então, essa que é a característica dos dois métodos. Então, a gente pode analisar percebendo que nos métodos diretos, obter a resposta exata é algo positivo. Mas, junto com isso, eu tenho uma característica negativa desse erro numérico e de operação, de representação numérica e de operação, acumular ao longo de todas as operações, e que a demanda de tempo ser maior, porque ele só consegue obter a resposta exata ao final de todos os cálculos. Nos métodos iterativos, eu tenho, né, um aspecto negativo do que a minha resposta é aproximada. Mas eu tenho um aspecto positivo do erro de representação numérica e de operação só, né, impactar na minha resposta para a última iteração que foi feita. E o fato positivo é que eu consigo controlar a demanda de tempo do meu método. Então eu consigo obter a resposta no tempo que eu tiver. Se eu tiver um tempo pequeno, eu obtenho uma resposta com um tempo pequeno. Se eu tiver um tempo grande, eu obtenho uma resposta de melhor qualidade, consumindo todo o tempo que eu tiver disponível. Então, essas são as categorias de métodos que nós temos à nossa disposição. E agora nós vamos começar a estudar um método específico. Aí depois a gente vai avançar para outros métodos mais adiante, tá? Então, primeiramente, a gente tem que relembrar como que nós víamos os nossos métodos, a nossa solução de sistemas anteriormente, né? Que vocês já estudaram em outros momentos. Então, vamos começar. Primeiro, nós temos um sistema linear. Como que a gente via o nosso sistema linear? Era assim, né? Algo desse tipo. 4x mais 3y igual a 17. E 8x
mais 5y igual a 31. Então, esse é um sistema linear. Tá? Como que a gente fazia para resolver esse sistema linear? Então, normalmente, principalmente com sistemas pequenos como esse, nossa abordagem tipicamente era de ou fazer escalonamento ou fazer substituição. Tá? Era como a gente fazia para resolver esse sistema de forma mais simples. E o que, que a gente precisa para conseguir fazer isso? A gente precisa eliminar uma variável em uma dessas equações. Mas a gente não pode eliminar de qualquer jeito, não é simplesmente arrancar. A gente vai fazer operações entre essas duas equações para obter uma outra equação que tenha eliminado um desses carinhas, uma dessas variáveis. A gente consegue observar aqui, ó, que nessa equação eu tenho 8x, nessa equação eu tenho 4x. Então, para eu eliminar um dos dois, que conta que eu poderia fazer? Por exemplo, 8x menos 2 vezes isso, eu consigo dar zero. Então, porque vai dar 8x menos 2 vezes 4x, dá zero. Com isso, eu elimino um elemento de uma dessas equações. Então, a gente pode fazer isso. Eu posso, ó... Vou repetir a primeira equação. Então, ó, 4x mais 3y igual a 17. Isso daqui é a linha, é a equação 1. Isso daqui é a equação 1. E na de baixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer essa menos 2 vezes essa. Certo? Então, eu vou fazer equação 1 menos 2 vezes a equação 2. Porque aí eu vou ter, ó, 8... Não, desculpa. É equação 2 menos 2 vezes a equação 1. Tá? Eu escrevi errado. Então, porque é 8 menos 2 vezes a equação 1. Então, como que vai ficar? Ó? 8 menos 2 vezes 4 vai dar 0x. Tá? Vou escrever aqui só para ficar mais explícito o que a gente está fazendo. Então, vai dar aqui, ó. Aí o outro vai ser equação 2, que é 5y menos 2 vezes a equação 1. Então, é 5y menos 2 vezes 3y. Então, vai dar 5 menos 2 vezes 3, 6. Então, 5y menos 6y vai dar menos y. Igual a 31 menos 2 vezes 17. Então, vai dar, fazer um rascunho aqui, 31 menos 2 vezes 17. Então, vai dar 31 menos 34. Então, vai dar menos 3. Tá? Então, a nossa equação mudou para isso, que aí eu posso simplificar aqui e vai ficar, ó, 4x mais 3y igual a 17. E aqui embaixo vai ficar menos y igual a menos 3. Beleza? Então, com isso, eu eliminei uma variável de uma equação. Para que eu precisava disso? Porque a partir do momento que eu consigo eliminar uma variável de uma equação, eu consigo começar a resolver as outras variáveis. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação de uma variável. Se eu fizer isso, eu obtenho que menos y é igual a menos 3, eu multiplico os dois lados por menos 1, ou passo menos 1, né?
Isso vai dar que y é igual a 3. Obtive o primeiro valor aqui, y é igual a 3. Agora, o que eu preciso fazer? Se eu já sei o valor de y e eu tenho uma equação com duas variáveis, eu já sei um, substituindo esse valor aqui, eu obtenho o outro. Então, eu vou ter 4x mais 3 vezes y, que é 3, é igual a 17. Isso vai dar, isolando o x de um lado da equação, eu vou ter x é igual a 17. 3 vezes 3, 9, menos 9 sobre 4. Então, 17 menos 9 vai dar 8. Sobre 4, 2. Então, obtive a resposta. Beleza? Essa é uma das formas, uma forma que vocês já estavam habituados de resolver isso. Mas, novamente, a gente tem que lembrar, o objetivo de algoritmos numéricos não é que seres humanos resolvam os problemas, por exemplo, as equações, porque isso vocês já conseguem. A questão aqui é que a gente seja capaz de instruir o computador a resolver essas questões. Então a gente tem que pensar um pouco à frente. A gente tem que pensar em como eu explicaria para o computador que é esta a operação que ele tem que fazer para resolver aquele sistema. Essa é a grande questão. Então a gente tem que, primeiro, entender por que a gente fez a conta que a gente fez. Primeiro, o que a gente tem que entender? Que é, por que a gente fez esta conta aqui? Por que a gente fez esta operação? Porque foi onde tudo começou, certo? Eu repeti a primeira equação e fiz essa operação sobre as duas equações para obter esse cara aqui. Então, eu sei o que eu queria. Eu sei que eu queria zerar essa variável, mas eu tenho que entender como que eu cheguei ao raciocínio de que esta era a operação que eu precisava fazer para que este número fosse zerado. Porque isso foi uma decisão que nós tomamos. E o computador, ele é ótimo para várias coisas. Mas para escolher algo, para tomar uma decisão assim, ele não é tão bom. A gente tem que falar para ele qual é o parâmetro que ele tem que usar para escolher. Aí ele vai ser ótimo para seguir aquele parâmetro. Mas se a gente não der o parâmetro para ele, ele não vai saber. Então, se a gente falar, escolha a operação que vai zerar isso daqui, o que o computador conseguiria fazer? Ele vai testar tudo quanto é conta para tentar descobrir qual que faz isso. E isso demoraria um tempo absurdo. Então, isso não é bom fazer. Tá? Então, a gente tem que utilizar uma outra estratégia para falar para o computador que conta que ele tem que fazer. Então, a gente tem que pensar, sim, declarar mais descritivamente qual é o raciocínio que a gente faz para descobrir essa conta. Aí sim, quando a gente conseguir descrever qual é o raciocínio que a gente faz para chegar nessa conta, a gente passa para o computador esta sequência de ações que a gente pensou. Aí ele consegue reproduzir. Tá? Então vamos tentar pensar. Por que eu decidi fazer esta conta? Porque se o meu sistema fosse um sistema diferente, talvez essa conta não funcionasse. Então a conta não é a mesma, mas tem algo que é o mesmo entre todos os sistemas. E é isso que a gente tem que descobrir. Por exemplo, se o meu sistema fosse assim, 4x mais 3y igual a 17, e a segunda linha fosse 28x mais 18y igual a 110, e eu tentasse fazer essa mesma operação aqui, vou repetir a primeira linha, 4x mais 3y igual a 17. Então, isso é a equação 1. E no outro eu vou fazer essa mesma operação aqui. Vou fazer equação
2 menos 2 vezes a equação 1. Tá? Então, eu vou fazer, ó. Vai dar equação 2, que é 28x, menos 2 vezes 4. Então, 28 menos 2 vezes 4 vai dar 28 menos 8. Então, isso vai dar 20x. Aí aqui, ó. 18 menos 2 vezes 3. Então, 18 menos 6 vai dar mais 12y igual a 110 menos 2 vezes 17. Então, vai dar 110 menos 34. Que aí vai dar 76. E aí, eu fiz a mesma conta que eu fiz nesse outro sistema. Resolveu? Não, porque eu continuo tendo as 4 variáveis. Então, não era essa conta. Essa conta funciona para este sistema, mas não funciona para esse sistema. E a gente tem que ensinar o computador um método que ele consiga resolver qualquer sistema, não só esse. Porque se for para resolver esse, eu já resolvi. Eu não preciso que o computador resolva. Eu preciso que o computador resolva o sistema que for dado para ele resolver. Por isso que eu preciso pensar num raciocínio que funciona para qualquer sistema. Independente do tamanho, independente dos números que estão, né, dos coeficientes que eu tenho nas minhas variáveis. Então é isso que eu tenho que chegar. Qual é essa conta que eu tenho que fazer? Esse raciocínio de fazer uma conta entre duas linhas para eliminar uma variável parece que funciona, porque é isso que a gente faz em todo o sistema. Em todo sistema que a gente vai resolver, a gente consegue fazer isso e chega numa resposta. O que muda é a conta. Tá? Então eu tenho que descobrir que conta é essa que eu vou fazer. As contas podem ser de diversas organizações diferentes, mas se eu resumir a estrutura da minha conta a uma estrutura única que funciona sempre, isso simplifica o meu método. Então, vamos tentar fazer a operação desse jeito. Tipo, eu vou fazer a segunda equação, vai ser a segunda equação menos um número, que aqui foi menos 2, né? Mas aqui não funcionou, menos um número vezes a equação 1. Então, vamos ver aqui, ó. Esse daqui não funcionou. Mas vamos tentar descobrir que conta eu teria que fazer aqui. Tá? Então aqui, ó, se for a equação 2 recebe a equação 2 menos 2 vezes a equação 1, não vai funcionar. Mas se for a equação 2 recebe a equação menos quanto? Menos 5, 6, 7? Menos 7 vezes a de cima? Vamos ver. Ó, aqui eu vou ter 4x mais 3y igual a 17. E embaixo eu vou fazer uma outra conta, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, a equação 1, e aqui vai ser equação 2 menos 7 vezes a equação 1. Beleza? Vamos ver se essa conta vai dar. Ó. Vai ser, ó, 28 menos 7 vezes 4. 7 vezes 4 vai dar 14, 28. Então, 28 menos 28, 0x. Aí aqui, 18 menos 7 vezes a de cima. Então, 3 vezes 7, 21. Tá? 18 menos 21, menos 3. Igual 110 menos 7 vezes 17. Então, vou fazer a conta aqui. 110 menos 7 vezes 17. Então, vai dar 110 menos 49, 7, 119. Então, vai dar menos 9. Beleza? Então, aqui eu cheguei na equação que eu tinha. No que eu queria, quer dizer, que é eliminar uma variável aqui.
Porque aí agora eu consigo fazer a substituição do mesmo jeito que eu fiz no outro. Que aí eu vou fazer y é igual a menos 9 sobre menos 3, que deu 3, e substituo ali em cima. Então vai dar, ó, 4x mais 3 vezes y, que é 3, igual a 17, que aí vai dar que o x é igual a 17 menos 9 sobre 4, que dá 2. Pronto, cheguei na minha resposta. Só que, para chegar na mesma resposta, eu tive que fazer uma conta diferente. E observem, eu tinha esse sistema, cheguei nessa resposta, x igual a 2, y igual a 3. E tinha esse sistema e cheguei na mesma resposta. X igual a 2, y igual a 3. Então, significa que esses dois sistemas, como eles têm a mesma resposta, têm o mesmo tamanho, mesma estrutura e mesma resposta, eles são sistemas equivalentes. Eu, de alguma forma, eu consigo obter um a partir do outro. Tá? Isso não deve ser nenhuma novidade para vocês. Mas eu consigo obter um a partir do outro. Eles são os sistemas equivalentes. Mas o que é mais importante para a gente agora é que, mesmo dois sistemas idênticos, sim, equivalentes, né, mas escritos de forma diferente, a conta que eu tenho que fazer para chegar na resposta dele é diferente, porque os valores dos meus coeficientes são diferentes. Só que a gente conseguiu descobrir uma coisa. Eu consegui resolver os dois sistemas com a mesma estrutura de conta, que era a equação 2 menos alguma coisa vezes a equação 1. Então, eu só preciso descobrir quem é esse cara. Então, eu posso escrever a minha conta aqui assim, tipo, eu vou chamar de, sim, cada linha dessa daqui como, cada equação como linha, né? Então, eu vou falar aqui, eu vou fazer a minha conta como sendo a linha 2 recebe a linha 2 menos um cara, um multiplicador, vezes a linha 1. Agora o meu problema passou a ser como eu descubro quem é esse multiplicador. Tá? Então é essa que é a questão. Eu sei que nesse problema o meu multiplicador foi 2. E nesse problema o meu multiplicador foi 7. Como que eu descubro qual é esse multiplicador? Eu tenho que descobrir, primeiro, por que eu fiz essa conta. Eu fiz essa conta para que 28 menos alguma coisa vezes 7, menos alguma coisa vezes 4 fosse igual a 0. Não é isso que eu obtive? Que eu quis fazer? Então eu queria que 28 menos o meu multiplicador vezes 4 fosse igual a 0. Era o que eu queria aqui. Então, como que eu faço? Eu isolo esse m, então o m vai ser 28 dividido por 4. Que nesse caso deu 7, que foi o número que eu fiz aqui. E nesse cara aqui, eu quero a mesma coisa. Eu quero que 8 menos alguma coisa vezes 4 dê 0. Então, o meu m foi 8 sobre 4, que é 2, que foi o multiplicador que eu utilizei ali. Então, eu consigo descobrir quem é o meu multiplicador. É o primeiro elemento da segunda linha dividido pelo primeiro elemento da primeira linha. Esse é o meu multiplicador. Esse é o número que eu vou utilizar para zerar a minha variável. Certo? Então, ó, começamos a entender melhor qual é a conta que a gente faz. A gente não precisa mais decidir. É fácil, eu só pego esse número dividido por esse número e eu sei qual é a conta que eu tenho que fazer. Eu sei a estrutura e sei qual é o valor. Só que, vamos ver, assim, nós resolvemos isso para dois sistemas levemente diferentes, né, equivalentes, mas levemente diferentes, 2 por 2. Será que isso vai funcionar para um sistema 3 por 3? Vamos ver, vamos avançar um pouquinho mais. Então vamos tentar resolver esse sistema linear aqui. Agora, um sistema 3 por 3,
para ver se esse nosso raciocínio continua funcionando. Então, ó, vai ser x menos 3y mais 2z igual a 11. Menos 2x mais 8y menos z igual a menos 15. 4x menos 6y mais 5z igual a 29. Beleza? Então, vamos tentar usar o mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente. Antes, nós tínhamos um sistema 2x2, algo assim, e com um termo independente aqui, algo assim. Certo? Aí a gente zerava um desses elementos aqui, para a gente ter uma equação com só uma variável, aí descobrir o valor da variável e substituir na de cima. Só que agora nós temos 3 equações e 3 variáveis. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, em uma das equações, eliminar as variáveis e deixar só uma. Aí, na segunda equação, eliminar uma e deixar duas. Aí, na outra equação, a gente deixa só a terceira. Deixa as 3. Porque aí eu consigo, nessa equação, obter o valor de z. Aí, com o valor de z, nessa equação, se ela tiver só y e z, eu obtenho o valor de y. Aí, com o valor de y e z, aqui eu obtenho o valor de x. Esse é o raciocínio, tá? Então, nós vamos eliminar o x e o y da terceira equação, o x da segunda equação e a primeira fica do jeito que está. Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Eu vou repetir a primeira equação. X menos 3y mais 2z igual a 11. Isso daqui é a própria... é a linha 1. Eu não mudei nada. Certo? Linha 1 continua sendo a linha 1. Aí agora, o que eu vou fazer nessa segunda? Só relembrando, na segunda eu preciso eliminar x, na terceira eu preciso eliminar o x e o y, tá? Então, nessa daqui, para eu eliminar o x, é mais ou menos o mesmo raciocínio que eu fiz quando o sistema era 2x2, só que eu vou fazer mais conta, só isso, mas eu vou eliminar o x aqui. Então, nessa linha, na linha 2, ela vai ser linha 2 menos m vezes a linha 1. Certo? Aí, e na linha 3? Fica difícil eu eliminar o x e o y ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro elimino o x e mais para frente eu decido o que eu faço para eliminar o y, tá? Então, vou fazer uma coisa de cada vez. Então, vou eliminar o x também. Então, na linha 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer linha 3 recebe linha 3 menos m vezes L1. Só que aí vem uma questão. Esse m, esse multiplicador, que eu vou multiplicar aqui para obter a linha 3, é o mesmo que eu vou utilizar para obter a linha 2? A gente tem que ver aqui. Como que eu sabia quem era o valor desse m? Eu pegava esse cara dividido por esse. Então, ó, menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, vai dar 4 dividido por 1, vai dar 4. Então, são valores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer m diferentes, tá? Então, não vou chamar só de m. Eu vou chamar esse de m21, porque é o m da linha 2 com a linha 1, né? Ele vai multiplicar, né, a linha 2, a linha 1 para somar na 2, e aqui a 3, 1. Beleza? Só para eu diferenciar. Então, é da 2, 1, 2 com 1, 3, 1, 3 com 1. Beleza? Aí eu tenho que descobrir aqui quem é o M2, 1 e quem é o M3, 1. Quem é o M2, 1? M2, 1 é menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. O M3, 1 é
4 dividido por 1, que vai dar 4. Beleza? Então agora a gente vai fazer conta. Então a gente precisa de um rascunhozinho. Deixa eu ver se eu acho um rascunho aqui, para não encebar a minha folha toda. Vou ter que pegar uma folha nova. Tá, então vamos começar aqui, ó. Nosso rascunho. Então, ó, vai ser nessa linha 2, vai ser, ó, linha 2 recebe linha 2 menos menos 2. Então, mais 2 vezes a linha 1. Essa vai ser a conta. Então, vamos ver, ó. Menos 2 mais 2 vezes 1. Isso dá 0. Beleza. Que era o número que a gente esperava receber aqui, ó. 0. Esse pincel tá ruim. Deixa eu trocar. Aí, continuando a conta. Ó, L2, então é 8. Esse também está ruim. Oito mais 2 vezes menos 3. Então, vai dar 8, 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 dá 2. Então, 2 mais 2y. Aí agora no z, ali vai ser menos 1 mais 2 vezes 2. Então, vai dar menos 1 mais 4, que dá 3. Então, mais 3z. Isso vai dar igual. Aí esse daqui, ó, menos 15 mais 2 vezes 11. Isso vai dar 15, menos 15 mais 22. Isso vai dar 7. Então, 7. Aí, na terceira linha. Agora, linha 3. Linha 3 recebe linha 3 menos M31, que é 4. Menos 4 vezes linha 1. Então, vai ser, ó, 4 menos 4, 0. Esse daí não precisa nem fazer rascunho. 0. Aí é o outro lá. Menos 6. Menos 4 vezes menos 3. Então, isso vai dar menos 6. Menos com menos dá mais. 3 vezes 4, 12. Então, isso vai dar 6. Mais 6y. Aí, o z vai ser 5 menos 4 vezes 2. Então, vai dar 5, 3, 4 vezes 2 dá 8, menos 8, isso vai dar menos 3. Então, menos 3z igual, aí, por último, 29 menos 4 vezes 11. Então, vai dar 29 menos 44. Isso vai dar 15. Isso. Menos 15. Menos 15. Beleza. Então, a gente conseguiu fazer essas contas. As 3 contas. E obtivemos o nosso sistema com o x eliminado nessas duas equações, nas duas últimas, né? Aí, a gente pode falar que a gente está fazendo essa conta por etapas, porque vocês lembram que eu falei que não dava para zerar esses dois ao mesmo tempo? Então, eu vou fazer primeiro a eliminação do x, depois a eliminação do y. Então, eu dividi em etapas. Então, isso daqui foi... Nisso que eu fiz esse cara aqui, ó. Isso foi a minha primeira etapa. Na primeira etapa, eu acabei eliminando os elementos da primeira coluna.
Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a segunda etapa. E para isso eu vou eliminar os elementos da segunda coluna. Faz todo sentido. Estou organizando as minhas ideias aqui. O que vai me ajudar a quando eu for informar, assim, instruir o computador em como ele tem que fazer essa conta. Já está tudo organizadinho para o computador fazer. Então vamos ver. X menos 3y mais 2z igual a 11. 0 mais 2y mais 3z igual a 7. Aí agora... Tá, esses daqui são eles mesmos, né? Não tem nada demais. Aqui continua a linha 1. Aqui continua a linha 2. E agora eu vou ter que fazer a linha 3. Aí vem uma questão. Eu preciso zerar esse cara. Aí se eu fizer essa conta, tipo, ó, esse dividido por esse vai dar 6 dividido por menos 3, vai dar menos 2. Então se eu fizer linha 3 recebe... Vou escrever no rascunho aqui, ó. Se eu fizer, ó, linha 3 recebe linha 3 menos 2, menos 2, né? Porque o meu multiplicador vai ser menos 2, vezes a linha 1. O que vai acontecer? Na primeira conta que eu fizer, vai ser, ó, 0 mais 2 vezes a linha 1. Eu vou fazer reaparecer o x aqui. Aí eu vou estar desfazendo o que eu fiz na conta anterior. Então, eu não, por conta disso, eu não vou fazer essa conta com a linha 1. Eu vou fazer com alguém que tem 0 no x já. Porque a conta que eu fizer é alguma coisa, 0 mais, menos alguma coisa vezes 0, vai continuar 0. Então, não vai atrapalhar o meu x aqui. Então, essa conta eu não vou fazer com a linha 1. Eu vou fazer com a linha 2. Então, eu vou fazer assim, ó. A linha 2, a linha 3, desculpa, que essa é a linha 3, recebe a linha 3 menos um multiplicador vezes a linha 2. Só que esse multiplicador é diferente desse, que é diferente desse. Então, eu vou dar um nomezinho para ele, ó. É linha 3 com linha 2. Então, multiplicador 3, 2. Beleza? Então, esse é o multiplicador. E quem vai ser esse multiplicador? Esse multiplicador vai ser, ó, eu quero zerar aqui. Então, vai ser o multiplicador 3, 2, vai ser 6 dividido por esse daqui, porque é o da linha 2 que eu vou utilizar. Sobre 2. Então, isso vai dar 3. Certo? Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, agora, a conta que eu vou fazer de verdade é essa daqui, ó. Linha 3 recebe linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Então, vai dar, ó, 0 menos 3 vezes 0, 0. Beleza, era o que eu queria. Eu tinha 0 aqui, continuo com 0. Aí, ó, 6 menos 3 vezes 2, vai dar 6 menos 6, que é 0. Beleza. Aí agora, vamos fazer as contas. Menos 3, menos 3 vezes 3. Então, isso vai dar menos 3, menos 9, que vai dar menos 12. Menos 12z igual. Aí agora vai ser menos 15 menos 3 vezes 11. Isso vai dar menos 15 menos 33. É isso? Menos 15 menos 3 vezes 11. Menos 33. Isso vai dar menos 48. Tá certo? Isso. Então, vai dar menos 48. Então,
Beleza. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho já o meu valor. O que eu cheguei aqui? Eu cheguei ao final da minha segunda etapa. Cheguei ao final da segunda etapa. Porque ao final da segunda etapa, eu eliminei a variável da segunda coluna. E com isso eu obtive o sistema naquele formato que eu queria. Que eu tenho uma equação com uma variável só, outra equação com duas variáveis e outra equação com três. Que aí eu faço o quê? Nessa equação eu obtenho o valor de z. Aí com o valor de z, eu substituo ele aqui, obtenho o valor de y. Aí eu substituo o valor de z, que eu descobri aqui, o valor de y, que eu descobri, e descubro o valor de x. Então, isso resolve o meu sistema. Vamos ver se está certo? Se eu cometi algum erro ou não? Então vai dar, ó, o z vai ser menos 48 dividido por menos 12. Isso vai dar 4. Aí eu vamos substituir ele em cima. Então, ó, 2y mais 3 vezes 4 vai dar 7. Então, y vai ser 7 menos 12 dividido por 2. Então, isso vai dar 5, né? 5 dividido por 2. 5 meios. E o x. X menos 3 vezes y, 5 meios, mais 2 vezes z, que é 4. Isso vai dar 11. Então, o x vai ser 11. 8 vai para lá, menos 8. 15 meios, estava negativo, né? Então, passa mais 15 meios, dividido por nada. Então, vai dar isso. Então, isso vai dar x é igual, dividido por 2, mais 15. Aí aqui dá 11 menos 8, dá 3. Então, vai dar 6 mais 15. Então, vai dar 21 meios. Pronto. Resolvido o sistema. E o que a gente fez aqui? A gente resolveu o nosso sistema. Mas tentando organizar um pouquinho melhor a nossa resolução, nós vimos que nós fizemos duas etapas aqui para resolver. Etapas de eliminação das variáveis. Aí depois nós fizemos mais uma conta aqui. Esta conta aqui. Que nós podemos chamar de substituição sucessiva. Por quê? Nós fizemos várias substituições, uma atrás da outra. Então, e nós fizemos da equação que tinha menos variáveis para a equação que tinha mais variáveis. Com isso, a gente obteve a nossa resposta, a nossa solução. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para o computador primeiro fazer uma primeira etapa em que ele vai eliminar todas as variáveis da primeira coluna, exceto a primeira linha. Certo? Então ele pega abaixo da primeira linha e elimina todos os elementos da primeira coluna. Aí depois, na segunda etapa, ele vai fazer isso nos da segunda coluna, só que abaixo da segunda linha. Então vai ter um cara que é meio que central. Na primeira etapa, vai ter um cara que é primeira coluna, primeira linha. Então, na primeira etapa, foi esse cara aqui, ó. Primeira coluna, primeira linha. Que é, a gente vai eliminar todo mundo abaixo dele. Aqui, ó. Aí, na segunda etapa, teve
este cara aqui. Ó. E reparem, este cara é este valor. Este cara é este valor. Este cara é este valor. Então ele é bem central. Não é à toa que ele é chamado de pivô. Esse daqui é o pivô da segunda etapa e o pivô da primeira etapa. Então cada etapa tem um pivô. Que ele que vai ser usado aqui nessa divisão para obter o nosso multiplicador. Tá? Então, estamos aos pouquinhos organizando como a gente faz essa conta. Por mais que a gente já soubesse fazer essa conta, a gente não sabia estruturar como a gente fazia a conta. A gente simplesmente fazia. E agora a gente está começando a organizar, começando a estruturar essa conta. E a gente espera que, estruturando isso, fique mais fácil da gente informar para o computador como que ele tem que fazer essa conta. Então vamos lá. Esse sistema linear aqui. X menos 3y mais 2z igual a 21. Menos 2x mais 8y menos z igual a menos 12. Menos 20x mais 5y mais 3z igual a menos 65. Será que nós conseguimos resolver o sistema linear do mesmo jeito que a gente resolveu anteriormente? É um sistema linear diferente. Então vamos fazer passo a passo para tentar entender se isso vai funcionar. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, precisamos aqui reescrever a primeira linha, que a primeira linha a gente não vai alterar. Mais 2z igual a 22, certo? Aí agora a gente vai fazer as contas que vão ser da segunda linha e da terceira linha. Então, não. A linha 2 vai receber linha 2 menos M21 vezes a linha 1. E a linha 3 vai receber a linha 3 menos M31 vezes a linha 1. E quem são M21 e M31? M21 é o A21 sobre o A11. Então, A21, ó, segunda linha e primeira coluna, menos 2 sobre A11. 1. Então, vai dar menos 2. E o M31 é A31 sobre A11. Isso vai dar menos 20 sobre 1, que é menos 20. Então, vai ser linha 2, recebe a linha 2 menos menos 2, que é mais 2, vezes a linha 1. E linha 3 recebe linha 3 menos menos 20, que dá mais 20, vezes a linha 1. Então, vai dar, ó, menos 2x mais 2x, 0. 8y mais 2 vezes menos 3y. Então, vai dar 8y menos 6y, vai dar 2y. Menos z mais 2 vezes 2z, então dá menos z mais 4z, vai dar mais 3z. Menos 12 mais 2 vezes 22, então vai dar menos 12 mais 44. Então vai dar 44 menos 12, vai dar 32. Aí aqui, menos 20 mais 20 vezes x, vezes a primeira linha. Então vai dar menos 20x mais 20x, 0. 5 menos mais 20 vezes menos 3y, então vai dar 5 menos 60. Então vai dar menos 55y. 3 mais
20 vezes 2, então vai dar 3 mais 40, então vai dar mais 43z, igual menos 65 mais 20 vezes 22, então vai dar 65, menos 65 mais 440. Então vamos fazer esse rascunho aqui. Então, vamos só fazer um rascunhozinho aqui. Então, 440 menos 65. Dá 5, 3, 13, menos 6, 7. Aqui era 3. 375. Então, vai dar 375. Ótimo. Então, com isso, nós zeramos esses dois. Precisamos fazer mais um. Então, de certa forma, nós terminamos uma primeira etapa. E nessa primeira etapa, nós zeramos todos os elementos da primeira coluna que a gente tinha que zerar. Aí agora a gente vai para uma segunda etapa, que é zerar quem for necessário da segunda coluna. Então, vamos repetir as linhas que a gente não vai alterar, que são x menos 3y mais 2z igual a 22 e 0 mais 2y mais 3z igual a 32. Aí, a terceira linha vai ter uma conta nela. Então, a terceira linha vai receber a terceira linha menos M32 vezes a linha 2. Então, quem é M32? Ele é o A32 sobre A22. Então, ele vai ser A32, que é o menos 55, sobre A22, que é 2. Menos 55 sobre 2. Então, a conta vai ficar um pouco mais quebrada dessa vez. Então, vai dar, ó, 0, porque é 0 menos 52. Sim, menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ser 0 mais 52 meios vezes 0. Então, vai dar 0. Aí, aqui, vamos fazer as contas. Vamos fazer cada conta individual aqui, como a conta vai ser quebrada. Então, vai dar, ó, menos 55, menos 55, mais 55 meios, vezes 2. Então, dá, ó, 2 com 2, 55 mais 55, 0. Que é o 0 que a gente já sabia que ia ficar ali. Aí, agora, esse daqui, que é um 43. Não estou conseguindo enxergar minha própria letra. Acho que é 43. Então, 43 mais 55 meios vezes 3. Isso vai dar tudo sobre 2. Então, vai dar 86 mais 165. Isso vai dar 6 e 5, 11. Vai 1, 7, 15, 20, 251 sobre 2. Então, vai dar 251z sobre 2. Igual. Aí o outro
375 mais 55 meios vezes 32. Então, isso vai dar todo mundo sobre 2. Vai dar 6.750 mais... Tem que fazer essa conta. Então vai dar 55 sobre 55 vezes 32 por 2 vai dar sempre 10. 3 vezes 5, 15. 165. Então vai dar 0,67. 1760. Então, tá. Isso vai dar 0, vai 1, 14, 15. 2.510 sobre 2. 2.510 sobre 2. Aí agora, as substituições. Que aí, fiz primeira etapa, fiz a segunda etapa. E agora a gente faz substituição sucessiva. Substituição sucessiva. Então vai dar 251z sobre 2 é igual a 2.510 sobre 2. Então, z vai ser igual a 2.510 sobre 2 dividido por 251 sobre 2, que aí é divisão de fração vezes 2 sobre 251, que vai dar 10. Então, z é igual a 10. Aí, substitui no de cima. 2y mais 3 vezes 10 vai dar 32. Então, o y vai ser 32 menos 30 sobre 2. 32 menos 30 dá 2 sobre 2, vai dar 1. E na última, na primeira, né? Então, x menos 3 vezes y, que é 1, mais 2 vezes z, que é 10, vai dar 22. Então, o x vai ser 22 menos 20 menos 3, vai dar mais 3. Então, vai dar 2 mais 3 igual a 5. Então, x é 5, y é 1 e z é 10. Então, a gente consegue fazer essas contas. Se a gente seguir as etapas, a gente vai ter várias etapas para transformar o nosso sistema em sistema triangular. Depois a gente vai fazer a substituição sucessiva para obter os resultados. Então parece que funciona. Só que funciona, por enquanto, está funcionando, a gente está quase chegando num algoritmo. Só que a gente tem que entender como que a gente vai colocar isso no formato de um algoritmo. A gente vai ter que entender isso. Então a gente vai dar mais uma repassada, ajustando as nossas operações para como a gente faria para o computador, certo? Primeiramente, essa notação que a gente está utilizando aqui, de representação do sistema, ela é muito útil para o computador. Para a gente, para o ser humano, quer dizer.
Então ela é muito útil para o ser humano. Para o computador não faz sentido disso. O que a gente consegue fazer é utilizar uma notação que é uma notação matricial, que ela é bem comum na álgebra linear. Então, eu posso escrever esse mesmo sistema, eu vou reescrever ele aqui. X menos 3y mais 2z igual a 22. Menos 2x mais 8y menos z igual a menos 12. E menos 20x mais 5y mais 3z igual a menos 65. Este sistema. E eu vou escrevê-lo nesse formato, ó. Matriz A vezes o vetor x igual ao vetor b. Como que eu faço isso? Eu separo todos os coeficientes das minhas variáveis numa matriz A. Então, eu vou chamar 1, menos 3, 2. Menos 2, 8, menos 1. Menos 20, 5, 3. Vezes x, y, z igual a 22 menos 12 menos 65. Então, essa é a matriz A, esse é o meu vetor x e esse é o vetor b. Então, A vezes x é igual a b. Porque se eu for multiplicar, multiplicação de matrizes, 1 vezes x menos 3 vezes y mais 2 vezes z é igual a 22. Menos 2 vezes x mais 8 vezes y menos 1 vezes z igual a menos 12. Menos 20 vezes x, 5 vezes y, 3 vezes z igual a menos 65. Então, essas duas expressões têm a mesma representação. Essa daqui fica mais fácil para a gente entender que é um sistema linear. Só que, para o computador, isso daqui é bem mais prático de representar. Para quem lembra de programação ou de estrutura de dados, isso daqui é uma matriz e isso são vetores. São tipos simples de se representar no computador. Então, isso daqui fica mais fácil da gente entender. Então, quando a gente for calcular, por exemplo, vai fazer as etapas de processamento e eu precisar do M21, eu já consigo acessar aqui, ó, A21 sobre A11. Então, A21, A11. Então, até o nome é o mesmo, eu consigo, né, usar os índices de acordo com a minha linguagem de programação. Então, ó, menos 2 sobre 1. O A31 é... Sim, o M31, desculpa, é o A31 sobre A11. Então, A31 sobre A1 menos 20 sobre 1, que é menos 20. Então, a gente consegue fazer essas contas com essa notação matricial e fica bem mais simples. Beleza? Então, essa é a nossa forma de calcular. E a gente consegue fazer isso funcionar para qualquer sistema linear, independente do valor. E a gente não precisa saber os números deles antes para saber que ele vai funcionar. E ele vai funcionar. Ele sempre funciona assim. Então, ele é bem útil. E esse método, ele tem um nome. Ele é um método bem famoso. Ele é a eliminação de Gauss. É um dos métodos mais famosos como métodos diretos. Lembrem-se, esse é um dos métodos diretos, daqueles métodos que buscam a resposta exata. Então, esta resposta que a gente obtém, a princípio, é a resposta exata do nosso sistema. Então, vamos ver. Esse nosso método
ele funciona com qualquer sistema linear? Se eu pegar, por exemplo, este sistema linear aqui, ó. Esse sistema linear, a gente conseguiria resolver do jeito que a gente estava fazendo? Se a gente falar para o computador, faz aquelas contas que nós fizemos, que eu te ensinei o que você tinha que fazer, ele ia conseguir resolver esse sistema sem problemas? Nesse caso, eu acho que não. Por quê? Uma das primeiras contas que ele ia tentar fazer ia ser calcular os multiplicadores. E quais seriam os multiplicadores? Seriam 2 dividido por 0 e 5 dividido por 0. Os dois primeiros multiplicadores. M21 ia ser 2 dividido por 0. E M31 ia ser 5 dividido por 0. E na matemática, dividir por 0 é um problema, porque não existe divisão por 0. Então, o computador não ia conseguir fazer essa conta. Se ele não conseguir fazer essa conta, ele não ia conseguir dar a resposta para a gente. E isso significa que esse sistema não tem resposta? Não. Então, se tem resposta, a gente pode tentar arrumar uma estratégia para que o computador consiga resolver essa resposta, obter essa resposta. Qual é o grande problema aqui? O problema é a divisão por 0. E a gente está dividindo por 0 porque tem um 0 nesta posição. Então, se eu tirar o 0 dessa posição, o problema some. Então, se eu por acaso inverter, por exemplo, a primeira linha com a última, eu vou ter um sistema assim. Eu, além de não ter mais o problema de ter um 0 aqui e dividir por 0, eu já tenho um 0 numa posição que eu queria colocar. Então, isso me ajuda. Evita o problema que eu tinha e me ajuda. Sim, me ajuda agora, né? Mas para o computador não vai ajudar muito porque ele vai fazer essa conta do mesmo jeito. Então, o que eu fiz aqui? Eu só inverti a posição das linhas. Isso a gente chama de pivoteamento. É trocar de posição. Eu pivoteei essas duas linhas. Se eu for falar para o computador fazer isso, eu tenho que arrumar alguns critérios. Eu tenho que falar para ele que linha você vai trocar com que linha, porque a gente meio que escolheu aqui, né? A gente não pode falar para o computador, escolhe uma linha aí e troca. Não, a gente tem que falar para ele com qual linha que ele vai escolher. Ou então dar um critério para que ele escolha. Qual critério que a gente vai fazer para ele escolher? Então, primeiro, eu não posso trocar. Imagina que tivesse duas linhas que tinham 0 aqui. Vai que ele troca por outra linha que tem 0 também. Não pode. Tem que ser com uma linha que não tem um 0. Já é uma primeira coisa. E a gente, para evitar outros problemas, a gente pode fazer uma coisa. A gente pode pedir para ele trocar com a linha que tem um maior valor, o maior valor em módulo. Igual aqui, eu tinha como opções, eu tinha essa linha que o valor aqui na coluna que eu estava trocando, né, que era o X, tinha módulo 2 e esse daqui tem módulo 5. Então,
entre trocar com essa ou com essa, eu troco com a que tem módulo maior. Por que eu vou fazer isso? Por conta de uma consequência de algo que a gente viu lá na estimativa de erro. Quando a gente está fazendo contas com valores menores, né, com valores de módulo menor, a gente acaba gerando um erro que também é de módulo menor. O erro absoluto, né, a questão de erro absoluto e erro relativo, se o meu número for pequeno, né, a representação numérica do meu erro vai estar lá mais para trás. Lembram lá do nosso erro pela representação numérica? Então, isso depende de quantos dígitos de mantissa que eu tenho e do tamanho do meu número original. Então, a quantidade de dígitos da mantissa, isso vai ser o computador. O computador tem uma quantidade de dígitos de mantissa. Mas o meu número original, ele vai estar, ou ele é 10 a 5, ou ele é 10 a 4, 10 a 3. Se o meu número for menor, o meu erro vai estar lá para trás também. Então, se eu tiver um número menor, é melhor para eu diminuir o meu erro. Tá, professor, mas você fez o contrário, você pegou um número maior para lá. Sim, porque esse número vai ser o denominador do meu multiplicador. Vai ser alguma coisa dividido por ele. Então, quanto maior for esse número aqui, quanto maior for o pivô, menor vai ser todos os outros números da minha conta. Então, menor vai ser o erro associado a todos os outros números da minha conta. Então, vale a pena eu escolher o número de maior módulo para ser o meu pivô, para, com isso, além de evitar o zero, porque o zero é o menor módulo que tem, eu também diminuo todos os outros números da minha conta. E ao diminuir todos os outros números da minha conta, eu acabo diminuindo o tamanho absoluto de todos os outros erros da minha conta também, para tentar diminuir o impacto desse erro ao final. Beleza? Então, quando a gente for trocar as linhas, eu vou trocar pela outra linha que tiver maior módulo possível. Beleza? Então vamos fazer essa conta com aquela representação matricial. Então, eu vou começar no original. Não, eu vou começar já no alterado aqui. Então vai ser, ó, 5, 2, 1, 8. 2, menos 1, 3, 9. 0, 1, menos 2, menos 6. Beleza. Aí agora, o que eu vou começar? Eu começo a primeira etapa. Na primeira etapa, eu vou eliminar os elementos da primeira coluna, que são esses aqui, ó. Beleza? Um já está até eliminado, mas beleza. Então vai ser, ó, o que eu vou fazer? Ó? Linha 2 recebe linha 2 menos M2, 1 vezes a linha 1. E na linha 3 vai receber linha 3 menos M31 vezes a linha 1. Sendo que o M21, ele é quem? O A21, que é o elemento da posição 21, dividido pelo pivô, que é o A11. Esse é o nosso pivô. Né? Aí o M31 vai ser o A31, é o elemento da linha 31, da linha 3, coluna 1, dividido pelo nosso pivô, que é o A11. Então, isso vai dar, ó, 2 dividido por 5, 2 quintos, e 0 dividido por 5, que também é conhecido como zero. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer essas continhas aí. Então, primeira linha continua igual. Segunda linha. Segunda linha vai ser, ó, linha 2 vezes menos 2 quintos da linha 1. Deixa eu ver se eu tenho um outro rascunho.
Não tenho mais rascunho, mais folha. Então, vamos ver. Então, vai ser, ó, linha 2 recebe linha 2 menos 2/5 da linha 1. Então, vai dar, ó, 2 menos 2/5 vezes 5. Isso dá, ó, 5 com 5 vai dar 2 menos 2, que é 0. Beleza. Que era o que a gente queria ali, né? Fiz a conta só para confirmar que estava certo. Aí no outro, ó, menos 1 menos 2/5 vezes 2. Isso vai dar menos 1 menos 4/5. Isso vai dar menos 9/5. Então, ó, menos 9/5. Aí, no outro, 3 menos 2/5 vezes 1. Isso vai dar 3 menos 2/5, que dá 15 menos 2, dá 13/5. 13/5. Aí no outro lá, 9 menos 2/5 vezes 8. Isso vai dar, tudo sobre 5, vai dar 45 menos 16. Vai dar 35, 29. 29/5. 29/5. E a terceira linha, ó, linha 3 vai ser linha 3 menos 0. Então, vai ser a linha 3 é a própria linha 3. Então, nem vai ter conta. 0, 1, menos 2, menos 6. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai eliminar os elementos da segunda coluna. E o nosso pivô vai ser esse daqui. Então, a nossa operação, só vou fazer a operação na terceira linha. Então, vai ser, ó, linha 3 recebe linha 3 menos M32 vezes a linha 2. Nosso M32 é A32 sobre A22. Isso dá 1 sobre menos 9/5. Então, isso vai dar menos 5/9. Então, a nossa conta, vamos fazer aqui no nosso rascunho. Deixa eu escrever aqui tudo bonitinho para ele ficar pronto. 5, 2, 1, 8, 0, menos 9/5, 13/5, 29/5. E o resto a gente tem que calcular. Então, vamos calcular aqui. Nossa linha 3 vai receber linha 3 menos com menos vai dar mais, então mais 5/9 vezes a linha 2. Então, vamos lá. 0 mais 5/9 de 0, 0. Então, aí agora a primeira aqui vai ser, ó, 1 mais 5/9 vezes menos 9/5. Aqui, que vai dar 1 menos 1, que dá 0. Ótimo. Até aí a gente sabia. Era o que a gente queria. Agora vamos fazer as outras contas, ó. Menos 2 mais 5/9 vezes 13/5. Não é? Isso. Então, aí, ó. Cortou. Isso deu sobre 9. Então, deu menos 18 mais 13. Isso dá menos 5/9. Menos 5/9. E, por último aqui, vai dar menos 6 mais 5/9 vezes 29/5. Aí aqui divide
Isso vai dar sobre 9. Isso vai dar 54. Menos 54 mais 29. Isso vai dar menos 25 nonos. Então, menos 25 nonos. Beleza? Então, com isso, nós obtivemos, né? Fizemos as operações no nosso sistema e chegamos num sistema triangular. Triangular superior, esse aqui. Mas o interessante é que ele seja triangular. Então, temos o sistema triangular. Com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue resolver as nossas variáveis usando a substituição sucessiva. Então, fizemos primeira, segunda etapa, agora vamos para substituição sucessiva. Então vai ser, ó, na última linha aqui. Esse cara era o nosso Z. Então o Z vai ser menos 25 nonos dividido por menos 5 nonos. Que é a mesma coisa, ó, de menos com menos dá mais, né? Vai dar 25 nonos vezes 9 quintos. Isso divide, isso deu 5. Então, Z deu 5. Aí, agora a gente vai para a linha de cima. Então, vai ser, ó, aqui é Y. Então, o Y vai ser 29 quintos. Aí, esse daqui é o que está multiplicando o Z. Ele passa para lá subtraindo. Então, vai dar menos 13 quintos vezes 5, né, que é o valor de Z. Tudo isso dividido pelo valor que estava multiplicando o Y aqui, que é menos 9 quintos. Então, ó, não vou nem simplificar isso daqui, dava para simplificar, mas como tem o 5 aqui, eu vou simplificar, ó, todos esses 5 aqui, ó. Então, isso vai dar Y vai ser 29 menos 15, 50, 65, tá certo? Isso, 65 dividido por menos 9. Certo? Então, isso vai dar, olha lá, 29 menos 65. Vai dar 36. 36. É isso? 65. Menos 30, menos 36. Isso. Então, vai dar menos 36 dividido por 9. Por menos 9. Que isso dá 4. Aí agora a gente divide, a gente substitui na de cima. Então vai ser, ó, aqui vai dar, eu vou obter o x. Então vai ser, ó, igual a 8. Esse 1 está multiplicando o z. Então vai ser menos, né? Ele passa lá dividindo, menos 5. Esse 2 está multiplicando o y, que ele passa dividindo, menos 2 vezes 4. Tudo isso dividido por 5. Então, deixa eu só separar aqui para não embolar. Isso vai dar menos 2 vezes 4 dá 8. Então, ó, divide aqui. Então, vai dar menos 5 dividido por 5, que vai dar menos 1. Então, obtivemos a nossa resposta, ó. 5, 4,
menos 1. Então, x... Então, vamos ter a nossa resposta, que vai ser menos 1, 4, 5. Essa é a resposta do nosso sistema. Então, a gente consegue fazer isso. Beleza? Então, nossa conta está feita. E a gente consegue evitar o nosso problema original, que era esse 0 na posição do pivô. E a gente pode fazer esse pivoteamento por qualquer motivo, ou sem motivo. A gente pode fazer o pivoteamento para fugir do 0, que nem a gente fez aqui. Pode fazer o pivoteamento para diminuir o valor dos números e a conta ter um erro acumulado menor. Lógico que aqui, como a gente está fazendo na mão, esse impacto vai ser imperceptível se alguma vez a gente perceber. Mas no computador esse impacto pode ser perceptível por conta do erro de representação. Tá? Aqui, ó, na hora que a gente foi fazer essa conta, a gente não pivoteou. Por quê? Porque o módulo desse cara era maior, né? Então 9/5 o módulo é maior do que 1. Mas se fosse menor e a gente quiser, a gente poderia não pivotear também. Mas normalmente o que a gente faz é, se a gente vai pivotear uma conta, a gente pivoteia do início ao fim, para evitar confusão. Beleza?